Olá, seja bem-vindo a mais um Agora é com Abranches. Olha, na retomada da vida após a fase mais aguda da pandemia, todos estamos aqui tocados com as mudanças inevitáveis que ocorreram no mundo das relações humanas e as crianças não fogem dessa realidade. Com as aulas, por exemplo, dadas à distância, elas se tornaram muito mais íntimas dos recursos tecnológicos. Imagine passar um ano inteiro tendo aula online. Muitas perguntas brotam dessa realidade. Até que ponto eles se tornaram positivos, os recursos tecnológicos se tornaram positivos para a sociedade? E a partir de que momento estão prejudicando a qualidade dos relacionamentos? Eu estou aqui com a psicóloga Ângela Godoy, que trabalha com desenvolvimento infantil já há um bom tempo e tem visto o impacto desse novo momento. A gente está saindo da pandemia, mas com algumas restrições ainda. A tempestade como se tivesse passado, mas a marola ainda dos efeitos continua. Sim. E agora as crianças estão muito apegadas aos recursos tecnológicos que utilizaram para suportar a ausência da convivência em sala de aula, dos contatos com os coleguinhas, com os amigos. E agora, para abrir mão disso, fica mais difícil, né? Sim. O que você tem recebido no seu consultório, envolvendo inclusive bebês? A inclusão dos eletrônicos na vida desse pessoal provocou muitos efeitos. Quais efeitos? Acho que a gente tem que pensar que o que a gente viveu o ano passado, ainda está vivendo esse ano um pouquinho, fez a gente reagir, né? E a reação sempre num primeiro momento, de forma emergencial. Depois a gente tem que pensar o que a gente pode fazer em relação a isso. E aí a gente vai legitimando, quando abre essa porteira do uso dos eletrônicos como um instrumento de contato, a gente legitima para a infância que aquilo pode acontecer de todo jeito. Então, assim, foi a maneira como a sociedade conseguiu sobreviver a isso para não desperdiçar algumas oportunidades ou janelas de desenvolvimento, né? Quando a gente fala do aprendizado da escola. Mas só o fato das crianças terem ficado reclusas socialmente, sem poderem se experimentar com o corpo, a gente já teve prejuízo suficiente para 1 ano, 2 seguintes, né, em termos de desenvolvimento. Inclusive os educadores estão trabalhando com essa perspectiva, né, vai ter que ter um tempo para recuperar as perdas que ocorreram ao longo desse período de educação online. Os educadores merecem os nossos aplausos, assim, mais 2 anos, 3 à frente, ainda por 2020, 2021, porque se superaram, né? É um grande desafio você entrar na casa das pessoas pela câmera. E era novo para todo mundo e a criança tem que viver aquilo como uma realidade posta. Inclusive, esse foi um grande problema em consultório. Muitas queixas dos pais e até das escolas, fazendo encaminhamento para avaliação, sugerindo diagnóstico, como uma criança não tem déficit de atenção ou ela é hiperativa, porque ela não conseguia parar frente a uma câmera por 1, 2 ou 4 horas. Então, a depender da idade da criança, ela não vai parar mesmo nem por 1 hora. E os pais estão preparados para encarar essa presença maciça da tecnologia na vida das crianças? Eu penso que não, né? Porque a situação da pandemia também fagocitou um pouco esses pais. Eles também foram obrigados a se relacionar com a tecnologia de um outro jeito e não se houve muito tempo para pensar naquilo. Acho que esse foi uma das nossas lacunas sociais, a falta de reflexão um pouco sobre isso. Por mais que todo mundo quisesse fazer o seu melhor e responder, quando a gente obriga uma criança de 6 anos ou de 5 anos a ficar 4 horas na frente do computador, por conta do conteúdo pedagógico, a gente já perdeu a coerência da situação, né? Exatamente. A gente tinha que sobreviver àquela situação, uma situação que provoca alteração na saúde mental de todo mundo. Até porque a criança tem dificuldade de manter o foco e a atenção por muito tempo. Imagine ficar esse tempo todo. Então ela acaba dispersando, acaba saindo, acaba não querendo mais atividade. Então, para manter isso daí foi difícil, né? E assim, eu dei o exemplo de 6 anos, mas a infância estava com 4, 3 anos na frente da câmera, né? Então eu falei assim, olha, é uma fase de desenvolvimento até os 6, 7 anos que essa criança precisa se experimentar através do corpo. É pulando, é correndo, é vivendo, é cheirando, é se balançando, que ela vai formando o conceito. E até esse padrão de atenção dela vai sendo formado aí. Por isso que eu falei, só a reclusão. Tem gente que tinha um espaço muito pequeno para conviver com a família toda em casa. Então, ela já não se experimentava no corpo. Então, ela já parou numa fase de desenvolvimento importante. Ela deixou de desenvolver habilidades que eram fundamentais para ela.
quando, então, a gente obriga ela a ficar na frente da câmera por muito tempo, a gente está estimulando áreas cerebrais que não estão prontas para vir. Então, é como se a gente passasse o carro na frente dos bois nessa criança. Então, ela vai reagir. Isso vai aparecer onde? No comportamento. E penso até que isso chamou a atenção para que os pais resgatassem a capacidade de brincar com os filhos, para que a interação corporal, mexer com o corpo da criança, não apenas a atração visual, fosse um elemento a mais para preservar a saúde emocional da criança, brincar mais com ela, ficar mais em atividade com ela. Mas nem todos os pais entenderam isso também. Né? E não puderam, né? E outros também, assim, não tiveram tempo para isso, porque todo o processo de adaptação leva tempo. A gente precisa de um tempo para criar estratégias novas para lidar com aquilo. Então, a gente viveu situações muito dinâmicas no ano passado. Até os pais que não tinham a menor noção de como lidar com a tecnologia tiveram que aprender a entrar nas salas online, ajudar os filhos pequenos. Né? Todo mundo, uma lição para todo mundo. E aí veio a grande furada, que era para os pais poderem trabalhar em casa, dar-lhe um eletrônico. Para a criança parar, né? É uma grande furada, como uma estratégia, de novo, não tinha talvez como fazer diferente, mas essa criança, então, ela ficou centrada por algo. Ali é aquilo que chama a atenção dela, não é ela que controla a atenção dela, certo? Mas o pai precisava estar disponível para outra coisa, porque esse é o grande desafio da infância. A infância pede que alguém olhe por ela, que alguém conduza ela, que alguém ponha a mão na experiência dela para levar para um lugar melhor. E no mundo da pandemia, na realidade da pandemia, muitos pais estavam com o filho online, o filho tendo aula online em casa, mas ele trabalhando em home office. Então eram realidades de atenção diferentes. Né? Isso. E para uma criança ver um pai em casa e não estar disponível é muito diferente, chega a ser esquisito. Então como que essa família vai criando estratégias para sobreviver a isso? É um grande desafio. É um grande desafio. Olha, você vê que o assunto é sério, é polêmico, mas essa realidade da relação de dependência da criança com a tecnologia não começou na pandemia, ela é anterior a esse processo todo. Ela se agravou na pandemia porque, com todo mundo recluso em casa, foi preciso encontrar elementos de atração, de atenção, para prender a atenção de muita gente, incluindo aí as crianças. Mas eu quero conversar, daqui a pouquinho, nós vamos agora para o próximo bloco, eu quero perguntar aqui para a nossa psicóloga Ângela Godoy a respeito dessa dependência, relação de dependência do jovem, do pré-jovem, do púbere, né, aquele que está chegando à adolescência com o celular. Daqui a pouquinho, até já. O tema é polêmico, necessário que todos nós conversemos a respeito. Você pai, você mãe, pensando aí, chamando o filho para assistir um programa como esse, porque o assunto é sério. Até que ponto nós estamos dependentes da tecnologia? Eu estou aqui com a psicóloga Ângela Godoy, que é especialista em desenvolvimento humano, ou seja, está acompanhando, é estudiosa do processo de aprendizado, do processo de crescimento emocional, psíquico, amadurecimento psíquico de uma criança na primeira infância, dos 7 aos 14 e assim a coisa vai. Antes da pandemia, os jovens já viviam enfurnados no mundo tecnológico que chegava pela tela de um celular. Tanto que o presente que as crianças pedem para os pais no Natal, no dia do aniversário, eu quero um celular. E a gente sabe que esse é um risco muito grande. Né? Sim. Com a pandemia, eles se aproximaram ainda mais desses recursos. Né? O que você sentiu nas conversas com esses jovens sobre a qualidade dos relacionamentos nessa faixa etária com tanta tecnologia disponível, Ângela? Pensando que eles estão em fase de desenvolvimento ainda, né? Assim, a gente não pode nunca esquecer. Fala, aprende, estuda, tira boas notas, ainda está em fase de desenvolvimento, certo? Então, até lá o fim da adolescência, a gente tem que monitorar bastante. Então, eles precisam de modelos. Certo? O que a gente abriu com esse precedente de vai para o quarto, liga seu computador, é legitimar aquela relação que é individual com alguém que a gente não pega, não sente, não toca, como se aquilo então fosse algo apropriado para o dia a dia deles. De novo, como eram muitas horas, né? Pensando no ensino online, eram muitas horas. E depois as escolas, principalmente que têm uma alta demanda
pedagógica, ainda tem um segundo turno de produção. O que a gente teve e ainda está vendo muito em consultório é um excesso de crianças em depressão, com crises de ansiedade, com manias. Elas se acostumaram a ficar sozinha, porque a maior parte das experiências dela foram solitárias. Puxa, numa fase que é tão importante estar junto com alguém, presencialmente. Né? Isso trouxe uma outra questão. Vários adolescentes em crises de identidade sexual. Porque justamente é isso, eles precisam se experimentar nas sensações, nas emoções que os grupos trazem nessa fase. E o que aconteceu? Toda a experiência agora era virtual. E aí o que acontece? Além das produções escolares na tela, tem as fantasias que estão lá sendo criadas a partir das vivências nas redes sociais, nos vídeos do YouTube, né? Em todo o aparato, na mídia que eles vão buscando aí para poder se criar. Eles estão tendo que se criar. Ou até se identificar também, né? Porque é muito por modelo. Isso. A pessoa identifica com alguém. Essa é uma questão interessante também. Até que ponto você é um modelo de conduta para quem te tem como uma pessoa significativa na vida? Quem sabe o que você pensa, o que você sente, a maneira que você tem para reagir diante de algo é a maneira que uma criança, que um filho, um pequeno está espelhando para fazer igual, até ter maturidade para fazer uma escolha. A questão é, essas redes sociais, por exemplo, chegaram de tal maneira que tempos atrás, na minha geração, não tinha essa história, mas qual tem sido o impacto, na sua opinião, de psicóloga, das redes sociais na vida das crianças? Elas trazem um universo pronto. Primeira coisa, né? Assim, rápido, você dá um clique e aparece tudo o que você quer ver. O que muitas vezes, numa outra geração, claro, se conquistava em uma vida inteira. Você passava uma vida inteira sem ter acesso àquilo. Então, obviamente, isso já mudou o universo das crianças em termos de conceitos, de imagem, de vocabulário, de assuntos. Mas elas trazem essa realidade pronta e que é, muitas vezes, criada. Poucas pessoas colocam numa rede social aquilo que não é bom, que não é bonito, agradável aos olhos de ver. Tem um visual que é do ideal e talvez não do real. Isso. Isso provoca ilusão, então. Por isso que aí começa a acontecer uma relação com a fantasia, em exagero, sem que o adolescente perceba. Ele não consegue, nem tem discernimento para poder falar, nossa, isso aqui é muito mais fantasioso do que eu gostaria que fosse. Porque ele está criando as ideias dele de mundo, certo? Então, vai imprimindo nessa percepção de mundo do adolescente que aquilo é o que ele deve ser. Só que aquilo que se apresenta é uma parte da realidade do mundo. E quando isso que se apresenta, sendo uma parte da realidade do mundo, vem com uma série de normas e regras, ou seja, a questão do julgamento virtual, que acaba gerando o famoso cyberbullying, acaba afetando muito a qualidade emocional. Tem crianças que se matam, crianças que ficam deprimidas porque alguém colocou um depoimento que provoca um julgamento. Isso. Qual o impacto disso na clínica, no seu consultório? Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente falar, que não existe maturidade da criança e do adolescente para lidar com as situações de mundo se elas não forem construídas nas relações humanas. É alguém que tem que ajudá-las a desenvolver as ideias para que elas tenham um pouco mais de maturidade e percepção para quando aparecer uma situação dessa ordem, elas saberem o que fazer. Muitas vezes elas vão se envolvendo nas situações virtuais sem entender que aquilo vai trazer uma consequência para elas, né? Então, o que a gente como adulto, qualquer adulto, é a avó, é a professora, é o pai, é a mãe, é o irmão mais velho, tem a obrigação de fazer, observar, mediar e criar uma relação com esse adolescente de um livre diálogo. E isso é um exercício da humanidade hoje, onde os humanos estão tendo que ser mais interessantes que os dispositivos eletrônicos, né? Quando você está numa mesa de refeição, muitas vezes, num espaço social, se você olhar, você tem 4 pessoas e 4 eletrônicos na mão. Eu falo, ali já existe uma tragédia pré-esperada. Por quê?
O diálogo que pode acontecer nesse momento, onde você observa o outro, ouve a opinião do outro, passa um pouco do seu valor para o outro, ele não está acontecendo. É a troca do real pelo virtual. Né? Isso. E aí, quem é que vai desenvolver nesta criança que não está pronta, que não nasceu pronta, os valores que você acredita? Aí é aquele espaço que está vazio, vai ser preenchido por alguém ou por algo. Esses alguém que ninguém controla, que é o que está lá disponível na internet. E se deixar uma criança de 5, 6, 7 anos que já sabe como mexer, fácil para ela ter acesso a uma série de questões que não fazem parte do mundo psíquico dela nesse momento, né? Isso, e essa é a armadilha. Todo mundo fala, nossa, mas ele é tão inteligente, ele acha o que ele quer na internet. Aquilo não é inteligência. Os equipamentos eletrônicos foram programados para serem intuitivos. E eles têm o que eles chamam, acho que de learning machine, quer dizer, eles vão aprendendo qual é o seu manuseio na máquina e vão te trazendo aquele conteúdo. Então, mesmo que a criança não tenha muito conteúdo cognitivo para a idade dela, ela vai conseguindo as coisas em simples vai toques. Aprendendo na tentativa e erro. Né? Isso. A questão que nos envolve aqui é também a questão que ela acabou de levantar, do aprender as coisas rápidas, mas tudo isso pode ser mediado pelas regras da família. O que é legal fazer, o que pode ou não fazer. Esse é o conteúdo do nosso próximo bloco. Daqui a pouquinho, até já. Estamos aqui de volta, eu e a psicóloga Ângela Godoy. Ângela, tecnologia, criança, regras de família. Até que ponto o mundo eletrônico mexeu com a questão da autoridade dentro de casa? Tem criança que não aceita mais ouvir certas coisas dos pais. E aí? Isso é sério, né? E, de novo, eu falei aqui no outro bloco que a tecnologia ela vai convocando o uso da atenção dessa criança sem ele estar pronto. Então, ela deixou de prestar atenção em várias outras coisas. E quando ela faz essa convocação, ela também estimula uma produção desse cérebro para um estado de alerta e de agressão, muitas vezes, porque essa criança, neste alerta, fica reativa. E como é que ela vai usar isto que ela não domina, essas sensações, que ela não precisa estar nesse estado de alerta para receber um outro tipo de autoridade. Outra coisa é, relações humanas se fazem num exercício diário. Se o adulto também está muito envolvido no eletrônico dele, quando ele entra só para dar uma ordem, a criança também não entende quem é essa pessoa na vida dele. Que entra, dá uma ordem e sai. E se essa criança não responde, ele vai lá e a pune. Aí ela começa a reagir com comportamento, com resistência, com oposição. Nossa, o que você está falando está me chamando a atenção aqui. Vai ser preciso trabalhar nessa geração o resgate de um processo presencial de educação. Porque o virtual está muito forte. Isso. A dependência do tecnológico está muito forte. E quando escuta uma questão normativa do pai ou da mãe, se assusta. Mas que é isso? Como assim, né? Isso. Quem é você? Mas será que os pais estão preparados para isso? Ou será que eles também estão impactados com medo de determinar coisas que os filhos precisam fazer? E aí? Eu penso que a nossa geração de adultos, nas últimas décadas e nas próximas, são adultos de transição. Estamos saindo de uma geração e transitando para outra que a gente ainda não sabe qual vai ser. Por isso que a gente vai ter que se esforçar bastante para não se perder dessa essência humana, que são as relações sociais. As relações sociais impactando o nosso desenvolvimento. Eu acho que isso foi a nossa maior lição, né, na pandemia, que temos o universo inteiro aqui, mas ninguém tem o outro do jeito que queria, ou que precisava, ou que gostaria. Então, assim, somos seres sociais e estamos colocando coisas no lugar. As relações humanas nos formam. É a partir disso que a gente vai entendendo quem a gente é, o que é forte para a gente, o que a gente pode dar. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, é o outro que tem que pôr a mão na experiência da criança para levar essa experiência para um lugar melhor. Acabou-se as brincadeiras de rua, o andar de bicicleta sem perigo, jogar bola na rua, em que só de estar fazendo aquilo e em grupo a criança desenvolvia um monte de habilidades naturalmente. Inclusive habilidades de resolução de problemas. Isso. Problemas simples e problemas sociais. E definição de regras, né? Porque a brincadeira em grupo se define
as características daquele encontro. Não havendo mais, como é que fica? Isso. Né? Então, o adulto tem que se esforçar mais para ser a pessoa que conduz essa criança de uma experiência que está ali limitada, muitas vezes, até porque hoje tem muitos filhos únicos, ou muitos, né, poucas relações sociais entre as crianças que não sejam de irmãos. E aí, como que entre eles, nos pares da idade, eles vão desenvolvendo a habilidade para se entender. Legal. Você falando de criança, mas e do jovem? Quais são as perdas que você sente mais perigosas, que você vem notando em jovens que vêm se tornando quase dependentes da tecnologia? Isso. Às vezes estão namorando, mas cada um com o seu celular. Isso. O ápice eu encontrei um dia que um estava falando com a namorada pelo WhatsApp ali. É o ápice. Do lado dela. É o ápice, porque é isso, né? O que ele foi internalizando do que é essa relação. Eu falei dessas crises de identidade sexual, a gente não precisa ir para casos tão extremos, mas o adolescente está inclusive numa época de troca hormonal, de mudança hormonal dentro dele. Então, o contato com o outro é importante para ele reconhecer aquelas emoções que estão sendo geradas por este processo hormonal que ele está criando, né, novo, entrando na pele dele. Ele não toca no outro, ele não cheira o outro quando ele está só com a máquina, né? E, de novo, ele vai criando um universo ali que muitas vezes ele não precisa nem usar o vocabulário correto da língua portuguesa. Ele vai se comunicando com o outro no dialeto, né? Então, assim, quem é esse adolescente que depois a gente habilita ele para ir trabalhar? Ou para se relacionar no campo do trabalho, depois dele passar a adolescência dele numa realidade 80%, 70% virtual. Que resoluções de problema ele vai ser capaz de fazer? Todo mundo hoje se engana falando que inteligência é o teste que aparece lá no QI, que a gente avalia, né? Não, inteligência é capacidade de resolver problemas. Como que a gente vai desenvolvendo nas crianças e nos adolescentes essa capacidade? Problemas de matemática? Ora, a vida vai pedir muito mais deles, né, do que resolver problemas pedagógicos. E é nessas experiências que eles vão tendo que desenvolver habilidade para isso. E que sugestão você deixa para os pais que querem administrar com mais sabedoria a relação dos filhos com os recursos tecnológicos? Tempo. Tudo precisa ser dosado. Não tem mais como a gente fugir. Os eletrônicos estão aí. Eles fazem parte da nossa vida. Mas se esta criança não consegue dar tempo, pausar, delimitar isso, esse adolescente, alguém precisa fazer por ele. Isso não é uma punição. Por exemplo, determinar a quantidade de horas por dia para ele poder acessar o celular, acessar o jogo eletrônico. Isso. E oferecer Isso e apresentar ao educativo. mundo. É educativo. E oferecer e apresentar ao mundo. Ah, mas eu não quero ir, lá é chato. A criança não aprende a esperar. Quem é que aprende a esperar hoje quando você preenche o seu tempo de espera com alguma coisa? Vamos ensinar ela a esperar. Vamos ensinar a ver beleza nas coisas. A gente vai ter uma sociedade de deprimidos se a gente não entender isso. Você acessa uma realidade no eletrônico com um clique. Você não precisa esperar o programa da próxima semana ou da semana que você não viu. Está ali já. A sinopse, você acessa o ator que você quer. Então, este conceito todo... Na hora que você quer. Na hora que você quer. Você Sociedade tudo. imediatista. Isso. Então, tudo vai sendo entediante, principalmente para os adolescentes. A gente precisa ensiná-los a esperar, a se frustrar. Mesmo que a gente compre tudo num clique e chegue no dia seguinte na sua casa, que mensagem a gente vai construir com eles? Ou seja, é sobre possível isso? que o adolescente tenha uma relação saudável com a tecnologia e não prejudicial. Precisamos construir esse caminho com eles, né? Angela, obrigado pela sua fala aqui. Você percebe que esse é um assunto que não se encerrou, né? Não. E nem vai se encerrar, né? Porque ele é muito importante. Muito obrigado Sim, pela sua presença obrigada aqui. a vocês. Estamos notando aí que todo avanço tecnológico é saudável. Ela deixou bem claro isso, desde que utilizado para ajudar as pessoas a ampliar a qualidade dos seus relacionamentos interpessoais. Celular demais atrapalha, principalmente a conversa dentro de casa. E os pais também têm que se educar, hein? Para não trocar essa relação com os filhos pelas distrações eletrônicas. Em tudo, o equilíbrio. Um abraço e até o próximo Agora é com Abranches.